Esdras, capítulo de número 3, nós leremos alguns versículos intercalados no livro de Esdras, capítulo 3. Você que está em casa também, abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. Amém? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim, Esdras 3, a partir do versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e da tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. Versículo número 10. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram aos sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltérios, para louvares ao Senhor. Versículo 12. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Versículo 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Você pode se assentar? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero em poucas palavras, em poucos minutos, já foi louvado, já foi feita exposição da palavra de Deus. Eu quero colocar algo que Deus colocou em meu coração. Entenda comigo, eu quero dar uma pincelada, uma síntese do contexto desse texto. Essa palavra do Senhor, com uma certa feita, uma voz audível, escrita por mensagem, não sei qual foi a forma, chamou um homem no meio da casa dos seus pais, irmã Rosiane. Esse homem foi convidado a sair do meio da sua casa, dos seus parentes, e para uma terra onde ele não sabia onde iria. Esse homem era Abrão. Então Abrão, ele sai do meio da sua casa, sai do meio da sua parentela. E quando ele obedece, irmão Pedro, a voz do Senhor, a Bíblia diz que Deus começa a o abençoar soberanamente. As suas riquezas começou a crescer, de modo que até uma certa feita, quando mesmo conduzia seus pastores com o seu sobrinho Ló, não teve como manter, gerir a quantidade do rebanho que esse homem de Deus teve. Esse homem foi envelhecendo, foi passando o tempo. Uma certa feita, ele questionou a Deus, que ele tinha ganhado muitas riquezas, porém até então, irmão Pedro, ele não tinha descendente, ele não tinha herdeiro, e o único que ele tinha em casa para poder suceder a tua herança era um damasceno chamado Eliezer. Deus o convida a sair daquela tenda, sair do meio daquela casa, daquela cabana, e manda ele contar as estrelas do céu. Diz a Bíblia que, obviamente não conseguindo, Deus falou para ele: assim será a tua descendência. E digo mais: abençoados serão aqueles que te abençoarem, e amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem. Na sua terceira geração, seu neto Jacó, que depois foi renomeado Israel. Diz a Bíblia que ele teve 12 filhos, 12 herdeiros e uma filha. E esses 12 constituíram as 12 tribos de Israel. Esses 12 patriarcas foram para o Egito para ser alimentados por José. Depois da morte deste, o faraó que conhecia a morte de José, esse povo, irmã Silvana, ficou escravo do Egito, serviu como escravo do Egito. Mas o mesmo Deus que deu promessa àquele homem que saiu da casa dos seus pais e foi para uma terra do nada, que teve que contar ou quase contar as estrelas do céu,
que houve promessa de bênção para quem abençoar e maldição para quem amaldiçoar, não seria o Deus que iria desamparar a sua descendência, a sua herança, o seu povo. Diz a Bíblia que Deus mandou pragas, 10 pragas no meio do Egito, mas é uma coisa muito interessante, todas essas pragas atingiam somente os egípcios, elas não alcançavam a casa dos israelitas. Então Deus faz com que o povo dele vindo saia do Egito, vai para o deserto com uma promessa de uma terra prometida, terra esta que manava leite e mel. Pois bem, a peregrinação demora alguns anos, 40 mais precisamente, e quando estava prestes a adentrar no meio daquele ambiente prometido, esse mesmo povo outorgado de bênção pelo seu patriarca Abraão, se vê diante de uma muralha tão espessa, muito mais espessa do que o comprimento dessa igreja, e sem um canivete, sem um xilingue, sem uma arma, sem um revólver, sem uma dinamite, sem nenhum material bélico nas mãos, mas aquele que foi o dono da promessa, aquele que outorgou a promessa àquele povo, fez esse rodear em volta daquela muralha, e sem nenhuma arma na mão, apenas gritar, fazer o que muitos exércitos bélicos não conseguiram, fazer o que muitos povos tentaram, mas não conseguiram, rodeando com Jericó. Esse povo, com a marca da promessa de Deus, apenas gritou e as muralhas caíram no céu abaixo. Tem gente que adora o nome do Senhor aqui nessa noite? Irmãos, quando Deus promete algo, pode estar você onde estiver, Deus vai honrar a tua fé. Então recebe isso nessa noite. Não importa se você está no deserto, não importa se você está no oásis, você pode estar na planície ou na montanha, porque o Deus da promessa e a promessa te alcança. Aleluia! Pois bem, esse povo conquista aquela terra, esse povo toma posse da herança, esse povo começa a se movimentar, esse povo começa a tomar posse, a crescer, a trabalhar, a cultivar, a cuidar daquela terra. Foi crescendo, tiveram juízes, homens de Deus igual Samuel, homens de Deus a qual Deus era teocrático, ele mandava a mensagem para Samuel e esse mandava para o povo, até constituir um rei chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Através desse homem, irmã Silvana, Israel conquistou todas as nações circunvizinhas. Israel conquistou todos os seus inimigos, de modo que, irmã Jô, todos esses pagavam impostos, todos esses pagavam tributos a Davi. Pois bem, esse vem a obra do seu filho sucede. Diz a Bíblia que Salomão não precisou guerrear igual Davi precisou, mas este colocou no seu coração em construir aquilo que Deus não permitiu que o seu pai Davi construísse. O que, Sebastião? Um templo maravilhoso, um templo de uma magnitude sem igual, totalmente feito por madeira de lei, madeira de acácia, de cetim, cedro do Egito, revestido do metal precioso mais valioso da terra, de um canto a outro, que era o ouro. O templo dividido em algumas partes, átrio, lugar santo e santo dos santos. Pois bem, no átrio ficava o altar, onde o povo israelita sacrificava ao Senhor, e esse sacrifício era pela manhã e pela tarde, de modo que o fogo continuava ardendo sobre esse altar, e o fogo jamais se apagava. Todos os dias o povo chegava diante desse altar, todos os dias o povo oferecia adoração nesse altar, todos os dias o povo sacrificava nesse altar, e nós estamos aqui hoje com os nossos altares disponíveis para nele louvar, bendizer, enaltecer o nome do Senhor. Quando nós viemos para
acontecer. Irmãos, só que esse mesmo povo, cheio de promessas, cheio de conquistas, deixa o seu povo dividir, deixa as tribos se dividir, 12 para o norte, 2 no sul. O pecado começa a entrar no meio desse povo, de modo que Deus permite que esse povo venha a ser humilhado. Primeiro, a Síria leva o rei do norte em 638 a.C., e depois a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, em 535, vem e deporta toda a Judá e o reino do sul. Esse povo que tinha promessa, irmã Simone, esse povo que tinha conquistado uma terra prometida, uma terra que tudo que plantava dava e dava com excelência. Homens tinham que carregar cachos de uvas, as plantas eram de tamanhos diferenciados, os animais eram formosos à vista do povo de Deus. Esse povo cheio de promessa, aquele mesmo que atravessou o Mar Vermelho em seco, que atravessou o Jordão, mesmo na época da cheia, em seco, que viu as muralhas de Jericó cair apenas gritando, que presenciou o dia mais longo da história da humanidade, onde a estrela maior parou no meio do céu, só para Josué ganhar tempo e pelejar contra os seus algozes. Carnagachão da Arábia. Mesmo assim, esse povo agora estava entregue ao cativeiro. E diz a Bíblia que continua apenas a história do reino do sul, esse levado para a Babilônia. Os babilônios dominaram, chegaram diante de Israel, uma cena muito triste, que Jeremias relata nos seus capítulos, seus últimos capítulos do seu livro, que Nabucodonosor, com o seu oficial general Zeburaradã, chegando diante de Jerusalém, derrubando a muralha da cidade, com os seus soldados ateando fogo e destruindo o templo de Salomão. Oi, irmãos, se talvez ele existisse hoje, ele com certeza seria uma das 7 maravilhas do mundo. Tamanha era a magnitude do templo de Salomão. Você imagina só, um povo que tinha uma edificação daquele porte, de repente agora pega essa edificação e, além do mais, é levado escravo para uma nação estranha. Então, Sebastião, Deus abandonou esse povo? Não. Quem tem promessa de Deus, esteja onde estiver, Deus é aquele que abençoa esse que tem promessa. Mesmo estando no pecado, preste atenção. Diz a Bíblia que Belsazar, o filho de Nabucodonosor, oferece uma festa. E nessa ele manda ir até no meio daquela orgia. Os utensílios que trouxeram do templo de Jerusalém, nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que Deus resolve tirar o trono da Babilônia de Belsazar. Uma mão misteriosa escreve na parede, você conhece a história. Mene, Mene, Tekel, Fazim. Naquela madrugada, diz a história, que os medo-persas desviam o curso do rio Eufrates. Misteriosamente, a fortaleza de Suzã abre as comportas, as tropas dos persas entram, tomam o rei de Belsazar e deporta todos os babilônios. A partir de então, já não era mais a Babilônia o grande rei, eram os persas, e esses tinham um coração diferente dos babilônios. Os babilônios levavam e oprimiam os seus escravos, os persas não. Os persas eram aqueles que davam liberdade, tudo um projeto de Deus. Deus coloca no coração do rei Ciro de devolver todos os utensílios, toda a prata, todo o bronze, todos os metais que foram retirados do templo, e elege um líder. Esse era Zorobabel. Ele consegue fazer um censo e trazer para si alguns israelitas que viviam na Pérsia. Eles foram caminho de 6 meses de volta a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, só encontraram ruínas, só encontraram um povo pobre que vivia naquelas terras, as muralhas caídas, o templo em ruínas.
Diz a Bíblia que quando Zorobabel chegou com todo aquele povo, a primeira coisa para poder reconstruir o templo, a primeira coisa que Zorobabel fez foi restaurar o altar que estava quebrado. Eu vou falar uma coisa para você entender. Antes de tudo, antes de recomeçar, antes de se voltar para Deus, antes de dar o primeiro passo, a primeira coisa é o altar. O altar não pode estar quebrado, o altar não pode estar em ruínas, o altar não pode estar de qualquer maneira, o altar tem que estar erguido, o altar tem que estar de pé, o altar tem que estar pleno, o altar tem que estar correto, porque o altar fala de adoração, fala de renúncia, fala de entrega, fala de sacrifício. Antes de qualquer empreitada, antes de qualquer tomada de decisão, antes de qualquer reconstrução, o altar tem que estar de pé, o altar tem que estar reconstruído, o altar tem que estar intacto. Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Eu já caminho para o final. Irmãos, diz a Bíblia que Zorobabel ergue um altar no meio daqueles fundamentos, daquelas ruínas do templo antigo de Salomão. E esse altar, neste altar é oferecido sacrifício conforme a lei mosaica, irmã Jô, tanto de manhã quanto pela noite. Só que a Bíblia vai dizer que muitos idosos, muitos sacerdotes que presenciaram a grandeza, a magnitude do templo de Salomão, que voltaram do cativeiro da Pérsia para Jerusalém, começaram a chorar, começaram a prantear, irmã Rosiane, porque eles se lembraram da grandeza, da beleza, da magnitude, da formosura do templo de Salomão. Com certeza entra comigo na história. Eles começam a chegar e ver um monte de pedras caídas, varão. Eles começam a chegar e ver um monte de pau queimado, um monte de ruína, um monte de brita, um monte de carro, um monte de entulho. E de repente, no meio daquele cenário, levantar um altar e adorar. A Bíblia diz que os idosos começaram a prantear, começaram a chorar, mas em contrapartida os novos, que não tinham presenciado, não conheciam, nunca tinham visto na vida o templo glorioso de Salomão, mas só o privilégio de pisar na terra prometida, na terra santa, os jovens começaram a adorar, começaram a gritar, de modo que aquele barulho foi tão grande que de longe se ouvia choro de um lado e alegria de outro, por retornar e adorar no altar, no lugar santo na terra santa. Irmãos, o altar tem que estar restaurado. Salomão, ele construiu um templo maravilhoso que depois foi destruído. Antes da reconstrução, e obviamente esse templo não seria igual ao de Salomão, mas antes de tudo, o altar tinha que ser restaurado, irmão. Para adorar, tem que restaurar o altar. E o nosso altar é santo. O nosso altar não é um altar de qualquer maneira. O que eu tenho adorado, o que você tem adorado. Diz a Bíblia que um rei chamado Acais, para tentar fazer logo média com a Síria, ele foi até Damasco para copiar o altar dele da Síria. Ele trouxe um projeto, a arquitetura de um altar profano. Ele tirou o altar de Deus do templo e colocou o altar de Tiglat. Ei, cuidado para você não tirar o altar santo e colocar um altar profano na sua vida, porque no altar de Deus era só sacrifício de adoração, mas no altar de Tiglat tinha altar e sacrifício de imoralidade. No altar de Deus era adoração pura, cheirosa aos olhos do Senhor, e no altar de Tiglat aquilo cheirava mal a Deus, era pecado. Irmãos, o que tem tomado o tempo da tua adoração, irmão, que tem tomado o tempo do teu louvor, qual é o altar que você tem edificado
significado na tua vida? O que é motivo para você adorar? O que tem sido motivo para você exaltar? Será que é Deus? Será que é o seu carro? Será que é a sua casa? Será que é a sua conta bancária? Ei, antes de tudo, o altar tem que estar restaurado, mas este é Deus que tem que ser exaltado. Você pode adorar o nome dele aqui nessa noite? E quando a obra começou a ser feita, diz a Bíblia que alguns opositores tentaram minar, escreveram cartas para o rei Artaxerxes, dizendo que aquele povo estava levantando uma conspiração, que outrora aquele povo era um povo obstinado, um povo que não obedecia aos povos a quem eles serviam, porque de fato eles não precisavam obedecer nem o povo, senão o rei dos reis, que era Deus. Então essa conspiração fez com que a obra ficasse paralisada por algum tempo. Só que mesmo nesse tempo de oposição na sua vida, nesse tempo que você começa a reconstruir aquilo que estava quebrado no passado, vem os opositores, tentam parar a sua obra, tentam parar a sua caminhada, mas aí vem Deus com poder e autoridade dos céus, sempre encoraja homem e mulher de Deus para dizer para você: assim diz o Senhor da tua vida, não para essa obra, não dê ouvido aos seus opositores, não dê ouvido àqueles que não querem ver você crescer, não dê ouvido àqueles que não querem ver você adorar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor na tua vida, não dê. Aí levanta o homem de Deus, o profeta Ageu, que vivia nesse tempo, contemporâneo do sacerdote Josué e de Zorobabel, se levanta com autoridade no capítulo 2, depois lê: e virá o desejado das nações, esforça-te, Zorobabel, tente bom ânimo, recomeça essa tua obra, porque a glória deste último tempo vai ser maior do que a da primeira. Eu vou repetir para você entender: Josué, o sacerdote, e Zorobabel estava meio que acoitado pela oposição, mas aí Deus manda o homem de Deus, o sacerdote, o profeta, o homem de Deus chamado Ageu, com autoridade, e fala assim: vai lá e encoraja Josué e Zorobabel, e diz assim para eles: o desejado das nações vai vir e pode começar de novo a reconstruir, porque a glória dessa última casa, a glória desse último templo, a glória dessa última edificação vai ser maior do que a da primeira. Eu vou contar uma história para você. O templo de Salomão era glorioso. O templo de Zorobabel, perto dele, era um barracão de madeira e lona. Só que esse barracão de madeira e lona, que depois foi reformado por Herodes, ele era diferenciado daquele glorioso de Salomão. O de Salomão teve a presença de sacerdotes, do rei e de alguns homens de Deus. Mas esse barracão reformado por Herodes teve o privilégio de ver irmão Pedro, Salvador do mundo, pisar nele, entrar nele, ensinar nele, cuidar nele, santificar nele, curar nele, libertar nele, ensinar nele, fazer a obra nele. Então a glória dessa última casa, a glória desse último templo, a glória dessa última edificação vai ser maior do que a da primeira. O sacerdote Josué nem Zorobabel teve o privilégio, não viveram para ver isso, mas nós estamos vivendo para ver. Hoje ele não mais habita em templos feitos por mão de homem, não é mais em tabernáculo, não é mais no templo de Salomão, não é mais no templo de Zorobabel reformado por Herodes, mas é no templo do Espírito Santo, onde está o templo
Xandarábias. Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Não dê ouvido aos seus opositores. Não dê ouvido àqueles que querem fazer essa obra parar. Essa obra de edificação da sua vida. Essa obra de construção da sua vida. Deus está forjando homens e mulheres de Deus aqui. Deus está criando moças e rapazes que no futuro serão varões, pregadores, pastores, mulheres do círculo de oração. Deus está levantando missionárias. Deus está levantando evangelistas. Deus está levantando através dessa reconstrução de vida um novo povo. Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo ímpar, um tempo de crise lá fora, um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade. Mas eu tenho uma palavra do céu para você. O céu nunca teve pandemia, o céu nunca teve dificuldade, o céu nunca teve crise, o céu continua aberto, o céu continua disponível. Eu não sei se você contempla nessa noite, mas ele está aberto aqui nessa casa, derramando a tua glória, a tua unção, a tua Shekinah sobre as nossas vidas. Eu vou parar de pregar 10 segundos para ver se tem crente que adora o nome dele aqui hoje. Adoramos ainda, glória, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você que me ouve, através dessa internet, que ouviu essa palavra, não para essa reconstrução. É sempre assim. Quando você está caminhando, quando você está se esforçando, quando você está numa peleja que só você e Deus sabe, que só você e Deus sente, irmã Silvana, quando tem sido a luta, aí sempre vem palavra de derrota, aí vem sempre palavra para tentar te humilhar, Rose, aí vem sempre palavra, irmã Simone, para tentar parar, mas o Senhor, teu Deus, manda esse pequeno que está com o microfone aqui agora dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, não ouve a voz dos seus opositores, porque Deus tem nesse momento uma glória maior na tua vida do que foi no passado, porque o passado já passou, o passado não volta mais. Nós não somos crentes de nostalgia, nós somos crentes de hoje, nós somos crentes de agora, nós somos aqueles vários pecadores, pequeninos, mas aquele que mata um urso e um leão por dia, aquele que clama por misericórdia, aquele que sabe que a nossa natureza é pecaminosa, mas toda manhã tem uma misericórdia que renova, que na cruz do Calvário tem um sangue carmesim, vermelho, que purifica de todo pecado. E quando os algozes, e quando o diabo, e quando o inferno vier apontar para o nosso lado, é hora de dizer: para trás de mim, Satanás, porque caiu no mar do esquecimento do Senhor. Aqui está um servo, uma serva, um liberto para a glória de Deus. Oh, que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos abençoe nesse tempo. É tempo de reconstrução. É tempo de reconstruir. Não é tempo de parar. Se Zorobabel e Josué tivessem retrocedido, não tivesse dado ouvido ao profeta Ageu, a obra não teria seguido adiante. Mas aprove Deus que ele ouvia a voz daquele homem de Deus, e a obra seguiu. E Deus quer continuar seguindo a obra dele na sua vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem recebe essa mensagem não minha, não foi preparada, é do Espírito Santo. Quem recebe em nome de Jesus? Cadê os adoradores nessa noite? Irmãos, eu quero agradecer você que pôde vir mesmo nesse tempo frio.